Hoje eu decidi mostrar os livros que eu li ao longo do mês de abril e comentar com vocês um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá? Esse período de isolamento social com certeza mexe muito com todos nós. O fato é que nós temos que, de alguma forma, criar meios de descobrir coisas boas nesse período que é tão tenso. Eu, por exemplo, consegui ler bem mais que o normal e consegui até mesmo fazer leituras com a minha família, que não tem o hábito de ler. Então foram coisas boas que a quarentena me deu. O primeiro livro que eu li logo no iniciozinho de abril foi O Código da Vinci, do Dan Brown. Pois é, eu nunca tinha lido nada do autor. Para mim foi um contato assim muito peculiar, porque eu estava escrevendo um romance policial, um projeto meu aí. Em breve vocês terão mais informações. E eu queria aprender um pouquinho mais sobre um romance policial, sobre esse tipo de escrita. Eu comecei a leitura muito empolgado, realmente estava fluindo muito bem. E aí depois as coisas não ficaram tão boas. Eu achei que o livro começou a enrolar demais. O Código da Vinci se passa em pouco mais que uma noite, né? Então fica aquela coisa meio arrastada em alguns momentos, pelo menos eu achei. Mas depois, aí já quase chegando no final da história, acabou se tornando um pouquinho mais fluida e eu consegui terminar e gostei bastante do livro. Depois eu li Seja Foda, do Caio Carneiro. Foi uma leitura recomendada pela minha terapeuta por algo que eu precisava de aprender ali justamente dentro da terapia. Foi um livro bem interessante de se ler. Foi diferente para mim porque eu não tenho o hábito de ler esse tipo de livro. Então foi desafiador para mim, foi uma leitura que agregou também, não nego. E se você já olhou para esse livro com preconceito, porque eu sei que o preconceito literário existe sim, eu diria para você repensar os seus conceitos. Não é justamente para sair aí, já vou pegar todos os livros agora sim e vou ler, não. Mas é simplesmente deixar de lado esse preconceito, se abrir para novas leituras, porque isso é muito importante para a gente. Logo após a leitura de Seja Foda, do Caio Carneiro, eu comecei Mais Esperto que o Diabo, o livro do Napoleão Hill, que tem sido muito comentado, né? Por influenciadores que têm alguma relação com financeiro e tal, como Thiago Nigro. Então eu decidi que eu leria esse livro. Eu fui meio, na verdade, que desafiado a ler. Depois eu conto mais essa história para vocês. E se você quiser saber um pouquinho mais desse livro, tem uma resenha, é só clicar no card que está aqui em cima. Resumidamente, Mais Esperto que o Diabo é uma entrevista com o próprio diabo. Então o autor vai fazendo perguntas para o diabo e ele vai explicando alguns conceitos. E de certa forma vai dando dicas para que você fuja da alienação e que você seja uma pessoa melhor. Basicamente isso. Então é uma leitura bem interessante, eu recomendo sim. Esse livro aqui eu li e foi assim, uma leitura tão legal, porque eu fiz ela em família. A minha mãe, eu tinha separado esse livro para fazer uma troca no Scooby. E aí a minha mãe viu e falou, eu quero ler, porque gostou do título, gostou da capa. A capa tem esse bebezinho aqui, aí comoveu o coração dela. E ela decidiu começar a ler. O fato que foi marcante para mim é que nem minha mãe nem meu pai, na verdade, eles não têm o hábito de ler. Então a minha mãe foi lá, começou a ler o primeiro, o segundo capítulo, gostou. Aí depois de vez em quando eu pegava o livro e lia um capítulo para ela em voz alta, outra hora ela lia um capítulo para mim. E foi uma leitura que fluiu bastante, foi bem gostoso. Eu não leio livros espíritas há algum tempo já. Eu não sou espírita, na verdade, mesmo assim, para mim não importa. Eu gosto de ler de tudo, eu gosto de aprender de tudo. Então, eu li porque eu queria ler. E eu já tive algumas experiências, então, por exemplo, já tinha lido livros da Zíbia Gasparetto, outros livros da Vida e Consciência, que é uma editora que eu gosto bastante. E aí, fazendo essa leitura com minha mãe, eu descobri que ela estava gostando muito. E o livro lembra quase que uma novela, assim, porque ele tem muitos personagens, muitos acontecimentos, muitas reviravoltas, vários núcleos, né? Então foi uma história bem interessante de se ler, sim. Foi agregador. Então eu gostei bastante da leitura e recomendo. Em breve vai ter resenha aqui no canal. E o último livro que eu li em abril foi A Realidade de Madu, que foi o livro mais comentado assim na internet ao longo do mês. Todo mundo falando sobre a realidade de Madu, porque tinha visto um trecho na internet e o trecho previa a pandemia causada pelo novo coronavírus. Eu vou ler para vocês esse trechinho. Ele diz o seguinte, ó: em 2020,
quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral, psicossomática, que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir. Então, assim, esse trecho bombou na internet, a autora acabou virando uma espécie de celebridade ali no meio literário, justamente por essa previsão. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse livro, recomendo que assista a resenha, o card está aqui em cima, é só clicar, para você compreender um pouquinho mais esse livro e ver também a minha análise sobre essa previsão. Então, espero que você goste. A Realidade de Madu é uma ficção científica, é um livro bem interessante que eu gostei bastante de ler. Foi uma leitura bem divertida, fluida, foi muito agradável, assim como todas as leituras que eu fiz ao longo do mês, né? Eu fiz aí 5 leituras, deixa eu ver se é isso mesmo. 5 leituras. Eu fiz 5 leituras ao longo do mês. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o que eu leio, é só me seguir lá no Scoob, então você vai ver sempre as atualizações antes mesmo de chegar aqui no canal. Então, se você gostou dos livros que eu citei, o link para a compra deles estão na descrição aqui do vídeo. Lembrando que assim você ajuda o canal a crescer. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Continuem aqui pelo canal, sempre vai ter dicas incríveis de livros e outros vídeos nesse formato. É isso, muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima!